de Deus, pelo lindo e oportuno cântico, Ellen. Por amor nós fomos chamados, e com esse amor nós devemos servi-lo. Louvado seja Deus, porque você está aqui nessa manhã, na casa do nosso Pai. Feliz sábado a todos vocês que aqui estão conosco nessa manhã, e a vocês que nos acompanham através da mídia social. Que alegria poder estar mais uma vez com vocês em um sábado, onde a gente vê as coisas cada vez mais fluindo, pelo menos para algo parecido com aquilo que a gente vivia. Mas é fato que as coisas mudaram, mas eu tenho certeza que tudo concorre para o bem daqueles que são chamados com um propósito maravilhoso, que é servir ao nosso Deus. Me permita deixar 2 recadinhos aqui a vocês. O primeiro deles, hoje nós vamos passar alguns detalhezinhos a você, querido irmão de nossa igreja central. Uma reunião administrativa, é coisa rápida, ao ponto, mas eu preciso que você, que é membro da igreja central de Tatuí, ao término do culto, você fique conosco mais um pouco. Nós vamos interromper a transmissão, terminar os trabalhos. Vou pedir para que um ancião esteja à porta, nem que seja ali na continência, no tchauzinho, ou cumprimentando, mas despedindo dos nossos amigos e dos nossos irmãos que não são membros aqui da igreja central. E aí então nós traremos aqui algumas informações importantes para vocês. O segundo recado eu tenho passado para a nossa liderança, para os nossos anciãos. A cada sábado que eu passo na igreja, significa que no decorrer daquela semana eu estarei então visitando os membros daquela igreja. Como no sábado passado estive na igreja do Santa Rita, e ao longo dessa semana estive visitando a Irmandade da igreja do Santa Rita. É lógico, uma emergência, alguma situação, a gente vai atender, seja qual for, como já tenho para essa semana também, alguém que não é da igreja central, mas a gente consegue se organizar para isso. Então eu peço sempre que você procure algum dos nossos anciãos, ou a mim mesmo, até no domingo, para que a gente possa se organizar, marcar a data, o horário que melhor fica, e assim eu terei a alegria de estar com vocês. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Hoje é um dia muito especial, como mencionado, o dia da educação. Eu fiz parte da educação adventista, e mais do que nunca eu levanto a bandeira e vejo que transformador, edificador e desafiador é o ministério de um professor, de uma professora. Eu lembro fazer as aulas e tudo que diz respeito a um ano letivo, mesmo dando aulas de religião, corrigindo provas e trabalhos, passando madrugadas fazendo isso. Então, mais do que nunca, a gente sabe que lindo trabalho. E nós queremos hoje fazer meio que uma fusão com outro projeto grandioso da igreja, que de certa forma diz respeito à educação. Há famílias que às vezes não têm uma base de instrução, e que um departamento maravilhoso da igreja tem feito um trabalho tremendo, principalmente nesse ano, em razão da pandemia. Há um difundido mito com relação a uma palavra chinesa, Weidi. Não sei se bem seria essa forma de pronunciar, mas é dito que esta palavra, que significa crise, ou significaria, é formada de um ideograma formado por outros 2, onde encontraríamos a palavra perigo e a palavra oportunidade. Muitas pessoas têm explorado essa ideia, porque em meio à crise também nós temos oportunidade.
Mas alguns linguistas, estudando a respeito disso, eles chegaram à conclusão que, embora seja tão lindo essa ideia para nós refletirmos, essa formação de crise e oportunidade, mas eles entendem que esta palavra, a melhor tradução significaria momento crucial de perigo, e nada mais que isso. Mas eu quero dizer que para mim e para você que professamos uma fé e temos um Deus todo-poderoso, podemos dizer que mesmo em um momento crucial de perigo, nós temos a oportunidade de vermos os milagres de Deus através de nós. Talvez você já tenha ouvido aquela frase: crise vai, crise vem, para saber quem é quem. Quem temos sido diante de tudo isso? Como tem sido a nossa vida cristã diante de tudo isso? E eu quero dizer que eu e você somos chamados por Deus para sermos discípulos, para revelarmos este amor maravilhoso. E é interessante porque os discípulos, eles andaram com o Mestre Jesus Cristo, eles passavam tempo conversando, eles viajaram juntos, eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles aprenderam juntos, mas eles também passaram, Eduardo, momentos terríveis juntos de Cristo. Passaram por momentos que foram desafiadores, enfrentando tempestades, agressões, desprezo, tensões, fomes, mas passaram junto de Cristo, se preparando para manter o legado deixado pelo Mestre Jesus Cristo. E você somos chamados para manter esse legado. E como discípulo, eu e você temos que ter três características identificadoras, e eu gostaria de falar em poucas palavras sobre estas três. O discípulo, ele precisa entender qual é o poder do discípulo. Ele precisa entender qual é a missão do discípulo e qual a identidade do discípulo. E a primeira característica, qual o poder do discípulo, está nesse texto que eu pedi para você abrir, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, e nós iremos ler o versículo 8. Enquanto isso, eu quero trazer apenas algumas coisas do que diz respeito à nossa união, que foi realizada através desse departamento maravilhoso da ASA para o nosso estado. E daqui a pouco eu quero falar de maneira local nossa igreja. A ASA, durante esse processo, esse período pandêmico, distribuiu cerca de 45 mil cestas básicas, arrecadou mais de 400 mil quilos de alimento, entregou mais de 150 mil peças de roupas e calçados, mais de 15 mil marmitex, cerca de 10 mil máscaras e 12 mil litros de álcool em gel. É o que nós temos estudado. O processo educacional tem a sua função na ação. E olha o que é dito, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Feche seus olhos. Você que nos acompanha também no seu lar, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, rogamos ao Senhor que teu santo e bom Espírito venha nos conduzir nesse culto de adoração. Que o Senhor toque o nosso coração e possamos sair daqui pessoas ainda mais servidoras do Senhor. Tudo isso te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito da frase criada pelo nosso presidente da divisão sul-americana, pastor Ayrton Killer. Baseada neste versículo, ele diz que nós precisamos primeiro de uma comunhão com Deus, para receber o poder, para então cumprirmos a missão. Espírito Santo. E é interessante a questão do poder que nos é dado do Espírito Santo.
O poder do Espírito Santo não se dá na busca em obtê-lo, mas no desejo em servi-lo. Vou explicar. O desejo, o poder do Espírito Santo não se dá na busca em obtê-lo, mas no desejo de servi-lo. Por quê? Porque este poder está ligado ao amor. E o poder que nos é dado do Espírito Santo não nos é dado simplesmente num desejo de obter. Para nós, uma geração hollywoodiana e que tem poder como super-heróis, manifestação de algumas coisas. A gente vê na Bíblia, no próprio livro de Atos, capítulo 8, que um mágico, Simão, ele queria desse poder, ele estava disposto a pagar para receber o poder do Espírito Santo, mas com propósito errado. Por isso, o poder do Espírito Santo, o amor que vem de Deus, que é o poder máximo que transforma vidas, ele não se dá simplesmente na busca em obter, mas no desejo em servir. Se eu desejo servir a Deus, tenha certeza que este poder já está sendo lhe dado. É isso que eu preciso. E esses discípulos tinham isso em mente. O capítulo 2 de Atos, você conhece bem a narrativa do versículo 1 ao 4, diz a respeito do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo. O versículo 4 diz que todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E todos então tomaram uma decisão: servir, falar do amor de Cristo e do plano da salvação. E é tão bonito, porque no versículo 41 do capítulo 2 é mencionado que estes, cheios do poder, do amor, dispostos a servir e falar do amor de Cristo, revelar o amor de Cristo, tocou tanto corações, que naquele dia cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Imaginem, a gente já está feliz hoje pelo número de pessoas que está conosco aqui de maneira presencial. Imagine, Gilson, se novos 3.000 membros adentrassem a nossa igreja hoje. E a Bíblia diz que isso se multiplicava, Jama. A cada dia que passava, isso se multiplicava pelo poder que foi dado aos discípulos. Poder do Espírito Santo, o amor que transforma vidas. O capítulo 2 ainda, nós poderíamos citar do versículo 42 ao 47, a forma como conviviam os novos conversos, estes que se tornaram discípulos de Cristo. Mas eu gosto muito da parte final do versículo 47, que diz: enquanto isso acrescentava-lhes quem? O Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus se utiliza de nós para acrescentar pessoas à igreja, mas não simplesmente para estarem aqui, mas para serem salvas. E quem faz isso é o próprio Deus. Somos apenas instrumentos em suas mãos, mas isso acontecia porque existia uma unidade entre os irmãos, e todos tinham o desejo de falar do reino dos céus. Entendido que o poder do discípulo vem de Deus, que é a ação do Espírito Santo, e esse poder é um poder que nos é dado quando há o desejo de servir, de amar o próximo, eu preciso entender qual é a missão. E a missão se encontra no capítulo 4 de Atos. A missão de um discípulo. Capítulo 4 de Atos, versículo 34 a 37 diz assim. Atos 4, 34 a 37. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé,
que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A missão de um discípulo, queridos, é exercer a solidariedade. Ouvir, ler, refletir, para nós, num momento que infelizmente a nossa geração acaba sendo um tanto quanto capitalista, um tanto quanto consumista e egoísta, até é difícil entender tudo isso, mas por isso, queridos, que o poder, a ação do Espírito Santo nos dá capacidade para cumprirmos essa missão. É só pelo poder que nos desprendemos daquilo que é material e nos preocupamos com aquilo que de fato tem valor, que é o meu próximo, quem está ao meu lado, e o reino dos céus. Quantas pessoas num estado de vulnerabilidade, precisando que eu e você sejamos solidários. Ser discípulo, a missão de um discípulo, diz respeito à generosidade. Volte ao capítulo 2, versículo 46. Capítulo 2 de Atos, versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia esta unidade, havia generosidade. Estas pessoas estavam cumprindo com a obra do Senhor. Não que Deus queira que a gente venda tudo que tem e distribua, não. Sabedoria, equilíbrio, diz respeito ao poder que nos é dado para que o Espírito Santo conduza a nossa vida e esse ministério como um discipulado, levando outros para Cristo Jesus. Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, falando a respeito da nossa dificuldade hoje em colocar em prática o que Deus nos pede, em razão vivermos uma sociedade capitalista, consumista, mas mais do que tudo egocêntrica, ao invés de ser altruísta como Cristo. Ela diz assim: Cristo derriba a parede de separação, o amor próprio, o separatista preconceito de nacionalidade, e ensina amor a toda a família humana. Ergue os homens do estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo. Elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos e estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar todo ser humano necessitado como nosso semelhante e o mundo como nosso campo. Que tremendo! Entendemos o poder de um discípulo, que é a ação do Espírito Santo em nossa vida, que faz com que eu entenda qual a missão, solidariedade, generosidade. E agora então, qual é a identificação do discípulo? Você conhece de cor o Evangelho de João, capítulo 13, ali, o próprio Jesus menciona que estava dando um novo mandamento. Eu gostaria que você visse comigo, João, capítulo 13, João 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cristo deu um novo mandamento, de certa maneira, no sentido
de parâmetro, de intensidade. Agora eu não devia mais amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu devo amar o meu próximo como Cristo me amou. E isso faz com que eu e você sejamos identificados como discípulos. Eu entendi, portanto, qual o poder de um discípulo, qual a missão de um discípulo e o que identifica um discípulo, que é o amor ao próximo. Na Nova Versão Internacional, Provérbios 19, versículo 17, diz assim: mesmo no Antigo Testamento, quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Amém? Olha outro texto, Provérbios 14, versículo 31. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Queridos, há mais de 2000 anos atrás, num cenário de sofrimento, onde a humanidade estava sendo sufocada pela maldade, surge Jesus Cristo, nosso Salvador, transformando vidas. E o plano de Cristo para mim, para você hoje é o mesmo: transformarmos vida. E eu tenho certeza que eu e você podemos fazer esse trabalho. Assim como eu mencionei o que a igreja já fez no território do nosso campo, a nossa igreja central no período de pandemia, seguindo a ordem do mestre, como discípulos, entendendo o chamado de Deus, buscando desse poder do amor, entendendo a missão e o cumprir da missão identificadora, fez muitas coisas. Eu gostaria de chamar todos que fazem parte e que ajudaram em algum momento, de alguma forma, que queiram vir à frente desse departamento que a Neuzinha tem estado dito. A gente vê também o trabalho tanto da Mara como da Sônia. Tenho fotos com a Laís, com a Eu gostaria, se vocês quisessem e pudessem vir aqui à frente. Eu tenho algumas fotos aqui e eu gostaria de mostrar, porque isso diz respeito a um trabalho que a igreja, podem vir, é um trabalho que a igreja tem realizado com um propósito. Todo ano a igreja faz um projeto chamado Recolta, cujos recursos regressam para a nossa igreja com o propósito de mostrar o amor de Cristo para as pessoas em forma de ação. Aqui nós temos algumas fotos e eu gostaria que esse time que tem exercido de maneira tão bela esse trabalho pudesse transmitir para nós um pouquinho desse trabalho. Gostaria de ouvir de vocês, a Sônia falar um pouquinho para nós, compartilhar com a igreja sobre isso. Por favor, Sônia. Então, nós temos atendido as pessoas com cestas básicas. Tem uma família que tem sido atendida assim de forma constante todos os meses. Temos atendido assim com roupas também. Acho que foram uns 3 sacos de roupas e umas 6 caixas de roupas. E assim, os pedidos esporádicos também, né? Que às vezes vêm e a gente consegue atender. Eu tenho uma vizinha que tem um casamento, um relacionamento abusivo, e ela vive assim em dificuldades por conta disso. Então nós temos atendido muito, e ela manda constantemente agradecer a igreja. Ela até um dia à tarde fez um chazinho lá e um bolo, e ela falou: eu estou agradecendo você, mas agradecendo a todas, né, que me ajudaram tanto, porque teve vezes dela assim ter só o feijão para comer no café da manhã, e ela manda assim agradecer a igreja, a todos que ajudaram e colaboraram com ela.
Então a gente tem atendido assim dessa forma. Não sei, a Mara também fez pães, né? Todas as semanas. Acho que foram 400 pães, né, Mara? E nós atendemos também as pessoas. E uma dessas pessoas marcou muito para mim, porque estavam os pãezinhos em cima da mesa que ela deixava para que eu levasse. E chegou um moço lá pegar uns livros com os Jama. E eu senti assim no coração de dar, né, o pãozinho para ele. Falei essa semana. E aí a hora que eu entreguei, ele quase chorou assim, porque ele não acreditava. Ele falou: "Você está dando, tá dando mesmo de graça para mim o pão feito em casa? Que delícia!" Daí ele falou: "Onde que está a Sônia para agradecer, né?" Falou para o Jama. E até eu fiquei emocionada assim, porque eu achei uma coisinha tão simples, né, que a gente faz, e a pessoa assim ficar tão agradecida. Ele se sentiu emocionado, porque eu acho que nunca ninguém oferece nada, né? E o alimento assim é uma coisa que emociona as pessoas quando elas estão em necessidade. E a gente percebe assim que as pessoas que têm mesmo necessidade, elas não têm coragem de sair pedir, né? Então, às vezes, elas passam por apertos e não vão pedir. Não sei se eu gostaria. Pois não. Essa pessoa, eu estava dando livros para ela fazer comportar, para ela poder vender alimento para ela. Olha só. Vender livros para ela sair, ele vende os livros para conseguir subsistência. E junto daí nós temos o plano. Tanto o pão físico quanto o pão espiritual. Mais alguém gostaria de compartilhar? Na verdade, as cestas básicas que a gente entregou, elas eram cestas básicas que sobraram do mutirão de Natal do ano passado. O Barrão, durante toda a pandemia, quando a igreja estava fechada, ficava nos sábados recolhendo os alimentos. Aí as meninas montavam a cesta. E a gente não pode esquecer aqui de agradecer a Janaína, que é uma aluna minha da faculdade. Ela se emocionou com um vídeo que eu fiz, falando que a gente tinha que fazer o bem para as pessoas. E ela tem um grupo contínuo de WhatsApp, onde umas 30 pessoas doam dinheiro. Ela compra cestas e uma parte das cestas vem para a igreja aqui. Então, muito dessa doação, muito das cestas básicas, a gente conseguiu pelo que o Barrão pegava aqui, vocês traziam, e pelo que a Janaína doava. Então, a gente tem que agradecer ela aqui pessoalmente, porque se não fosse por ela, a gente não teria conseguido doar tantas cestas básicas como a gente doou, né? A gente recebeu algumas da associação, mas não eram suficientes para o que procuravam a gente, né? Um pouquinho. Olha, para vocês terem uma ideia, as cestas foram entregues com os livros missionários, álcool em gel, máscara para moradores de rua, marmitas para estes moradores, cerca de 40 cestas para a comunidade, pães integral, brinquedos, roupas, cobertores e sopão. Podemos ouvir um amém bem forte para essa equipe da igreja? E queridos, a gente sabe que nem todos falam que são mais do trabalho, da ação nos bastidores, mas louvado seja o nome de Deus pelo trabalho de vocês. Vocês estão cumprindo com esse legado. Há famílias que não têm base alguma educacional, e atitudes como essa também ensinam estas crianças. Que Deus abençoe muito vocês. Muito vocês. Eu vou pedir para vocês se assentarem e quero concluir com essa ideia. Diante do que vocês puderam ver, do que a nossa igreja central tem feito, talvez você também queira participar, mas às vezes você não dispõe do tempo, tem dificuldade, mas eu quero dizer que eu e você somos chamados para ajudar essa equipe. Na semana passada eu estive em uma reunião aqui, Justiça Restaurativa, é isso? Que o advogado Marcos Henrique, juntamente da deputada Damares, com o nosso
nosso município arrecadou algumas cestas básicas e nos disponibilizou. Essa semana nós trouxemos aqui para a Igreja Central, é uma cesta menor, mas nós recebemos mais 20 cestas básicas. Muitas crianças que necessitam disso. Aqui nós temos uma ideia do núcleo de crianças que são atendidos pela Igreja Adventista. Cerca de 400 crianças e suas famílias. Estes são os núcleos que nós temos da Igreja Adventista para o nosso território da Paulista Sudoeste. O núcleo Vovó Josefina está aqui perto, você pode conhecer. Foi meu antigo distrito, eu pude acompanhar de perto. Eu tenho um carinho especial por esse trabalho. Por isso até conversei com o Jama para falar a respeito disso hoje. Queria trazer muitos mais detalhes da equipe que trabalha em prol disso, mas todos eles no período de pandemia continuaram fazendo trabalho, distribuindo cestas, kits de higiene, alimentos, máscaras, alimentos para as famílias e para as crianças. Queridos, a ADRA, a ASA, ela também é educadora, porque trabalha no núcleo destas crianças que eu tive a oportunidade de conhecer. Um núcleo que de certa maneira é inexistente, muitas vezes não há a figura dos pais em tudo isso. E quando a gente fala do amor de Cristo para estas crianças, e o coral que estas crianças fazem parte, é algo maravilhoso. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, se você não tem às vezes disponibilidade do seu tempo para fazer isso, você pode ajudar estas crianças, você pode ajudar a nossa asa da igreja local, através do projeto da recolta. É isso aqui, ó, a recolta. A recolta, eu preciso entender que a recolta, ela nos dá um alvo com o propósito de salvar. E este alvo não é para ser tirado do nosso bolso. A recolta, ela tem um propósito, revelar que eu e você somos discípulos. A recolta tem o propósito de eu testemunhar para as pessoas o trabalho que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem realizado com as crianças, realizado com as famílias. Num período como esse de pandemia, mais do que nunca a igreja cumpriu com a missão que Deus nos deu. E a recolta, ela tem esse propósito, não é tirar do bolso, é contar para as pessoas que a Igreja Adventista está cumprindo a missão registrada na Bíblia. Qual é o nosso alvo como igreja? Nosso alvo é R$ 2.093. Nosso alvo pessoal qual é? R$ 35. R$ 35. Mas agora vem o detalhe. Quando termina? Dia 12 de dezembro. Significa que nós temos pela frente até o dia 12, 10 sábados, Eduardo. 10 sábados. 10 sábados, Barros. Altair, 10 sábados. Se o meu alvo é R$ 35, eu tenho 10 sábados, 10 semanas, significa que eu preciso testemunhar, falar do amor de Cristo, o que a igreja tem feito. E o meu alvo semanal é de R$ 3,50. R$ 3,50 por semana. Queridos, eu creio que a gente pode alcançar muito mais do que isso. Nós poderíamos fazer um alvo, pelo menos de R$ 10 por semana, mostrando para as pessoas o que a igreja tem feito. Mas eu quero ir adiante. E dos porquês eu pedi para falar a respeito disso, é porque Deus tem impressionado o nosso coração, porque a gente conviveu com essa obra. Eu pude ouvir, eu pude ver e presenciar estado das famílias destas crianças, famílias que nessa pandemia conseguimos construir 2 cômodos para tirar da rua. Pudemos fazer esse trabalho. E como pastor dessa igreja, mais do que nunca, eu quero estar envolvido. E Deus me desafiou a minha família. E o meu desafio que eu lanço para a igreja, fazendo parte dele, é qual? Se a igreja alcançar 85% do alvo,
15% quem entra somos nós, a minha família. Queridos, eu quero que vocês entendam a grandeza, porque há pessoas que você convidar para o culto, para a pregação do Evangelho, talvez não aceitem, mas quando elas abrem a porta para mim e para você, para essa equipe maravilhosa que leva o pão físico, elas estão com o coração aberto para receber o pão espiritual. Se a igreja alcançar 85%, passar disso, que eu creio que é fácil, 15% é por minha conta, é um desafio. Afinal de contas, para o distrito, nesses 15%, a minha luta vai ser levantar cerca de R$1.500, porque eu penso no distrito, mas eu tenho certeza que se nós nos unirmos, tendo a certeza que este valor alcançado, metade volta para a nossa igreja, para ser revertida para as famílias necessitadas, eu creio que a gente pode alcançar muito, muito mais além disso. Mas saia daqui entendendo, você vai receber ali na porta esse envelope. O propósito dele não é tirar do bolso, mas como um discípulo, testemunhar de Cristo. Eu quero orar com você. Nós iríamos cantar uma música que diz respeito que ao olhar para a cruz, a minha vida é transformada e eu procuro transformar a vida de outros também. Mas o tempo avançou, já é meio-dia, e nós temos que ter algumas palavrinhas aqui desta reunião administrativa. Eu quero orar. Eu não sei se você já tem no coração as pessoas com quem você vai falar desse projeto e recoltar com estas pessoas, mas eu gostaria de orar pedindo para que Deus colocasse na sua mente pessoas que você poderia testemunhar e arrecadar valores para ajudar essas crianças. Eu só quero orar para que Deus coloque no seu coração as pessoas. Quantos aqui aceitam essa oração? Fique em pé, por favor, fique em pé. Você que nos acompanha de casa também, se você tem esse desejo. Eu sei que é confortável em casa, talvez está difícil até para levantar do lugar onde você está, ou se de repente você está acompanhando na rua, eu não sei, mas eu gostaria que você parasse um pouquinho para a gente orar. Se você está em casa, eu também quero orar para que você tenha na sua mente as pessoas a quem você vai testemunhar como um discípulo de Deus, com a finalidade de ajudar outras pessoas e mostrar nossa identificação do amor ao próximo. Feche seus olhos, querido e bondoso Deus. Obrigado, porque o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. E é só por estes méritos que nós, falhos e pecadores, ainda temos a possibilidade de fazer parte da tua obra aqui nessa terra. Santo Deus, em nome de Cristo, primeiramente, lava-nos, redime-nos, purifica-nos de todo pecado, para que o Espírito Santo tenha acesso direto à nossa mente e ao nosso coração. Eu não sei como foram os anos anteriores do projeto da recolta aqui nesta igreja. Nós chegamos em um ano atípico, essa pandemia, a luta financeira para muitos que se tornaram desempregados, mas a gente pôde ver a solidariedade, a generosidade crescendo também nesse momento de crise. Santo Deus, ajuda-nos a cumprir com a tua missão, revelando, testemunhando o teu amor para as pessoas que estão à nossa volta, através do comprometimento com esta obra. Pai querido, a recolta faz parte da vida dos teus filhos, e eu rogo ao Senhor que nesse momento nomes comecem a surgir na mente destes teus filhos que querem cumprir com a missão que o Senhor nos comunicou. Pai
Pai de amor, que possamos superar e muito esse alvo, com a finalidade de alcançar mais pessoas, de fazer mais o bem e de transformar mais vidas para a eternidade. Perdoe os nossos pecados, derrame sobre nós esta bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Que Deus lhe abençoe, querido internauta, e até o nosso próximo culto.